Apresentamos o professor Leandro Caffo, da Universidade Federal do Sul da Bahia, ali de Teixeira de Freitas, cidade que é a 400 quilômetros de Guarapari, eu já medi várias vezes a quilometragem. E muito legal, tem um shopping, né, novo agora também na entrada, né? Vazio, completamente vazio, não tem nada. Então Teixeira de Freitas é tipo Petrópolis. Então, Petrópolis, há décadas, tem um shopping que nunca ninguém entra lá, já desistiram até, tá, vários andares vazios. Então, agradeço a vinda do professor, e ele vai falar para nós hoje sobre o Diabo de Flusser e as várias concepções do tempo na série Dark. A palavra é sua, Leandro. Legal, obrigado pelo convite, Aldo, mais uma vez, né? É um prazer estar aqui com vocês, fazer parte desse grupo. Já aviso de cara que, assim, eu não sou filósofo, né? Eu fiz filosofia, costumo dizer, mas eu não sou filósofo formado, né? Acabei não terminando a faculdade, mas a filosofia acaba me cercando de toda forma, né? Então, espero contribuir aqui de alguma forma com o pensar de vocês, aí, trazendo um pouco desse pensador que é muito interessante, assim, né? Desde que eu li a primeira vez, eu fiquei fascinado, que é o Wilhelm Flusser, né? É um cara que morou no Brasil, ele é tcheco, acho, de nascimento, morou no Brasil, né, e tal, e um pensamento assim muito controverso, muito subversivo, de certa forma, né? Então, algo que me atrai muito, né? E essa coisa da filosofia acabou acontecendo comigo, né? Eu sou geógrafo de formação, fiz geografia, e depois fiz o mestrado em Geografia Física, mas durante esse mestrado eu comecei a frequentar café filosófico, comecei a misturar, né, essa coisa com filosofia. Estudava, na verdade, mitologia, e isso me atraiu para esse mundo da filosofia. E quando eu acabei o mestrado, acabei prestando vestibular para entrar na filosofia. Fiz lá 2 entradas, jubilei uma vez, né? Jubilei 2 vezes, na verdade, na filosofia. Mas sempre me atraiu. E aí, como eu dou aula em universidade, desde cedo eu comecei a dar aula de filosofia. Faltava muito professor, né? Muito professor de filosofia, acabei entrando, e ela me cerca, e eu acabei produzindo algumas coisas. Então, por isso que eu estou aqui hoje. É um prazer, mais uma vez, agradeço aí o convite e a paciência de vocês. Desculpem. Eu preparei uma apresentação muito rápida, acho que ajuda um pouco a gente a pensar, vou projetar aí para vocês, pelo menos ajuda a me organizar o pensamento também, né? Lembrar de algumas coisas. Então, vamos lá. Acho que deve estar aparecendo aí para vocês. Pronto. Essa parte de cima aqui não tem nada a ver. É o Diabo de Flusser e as várias concepções na série Dark, né? Eu e Aldo temos uma paixão em comum. São essas séries, ficção científica, a gente gosta disso, já trocamos ideias sobre isso. E aí a gente se conheceu, na verdade, falando disso, né, numa outra mesa e tal, e foi muito bacana o encontro, né? O Flusser é esse cara aí, né? Não sei quem lê alemão, eu não leio, mas eu fui procurar o que diz essa frase. A primeira coisa que eu bati o olho, falei, deixa eu ver o que é isso, né? Bitte nicht rauchen, né? Algo assim, né? Quer dizer, por favor, não fume aqui. Então, ele é altamente subversivo, né? O cara gosta de quebrar regras, né? Isso já me chama atenção por natureza, acho que é uma identificação. Outra identificação, ele escreve um gênero, né, que me atraiu muito. Quando eu comecei a estudar filosofia, me encantou muito um filósofo chamado Michel de Montaigne, que acho que vocês conhecem, né, lá de 1500 e tanto, que é o criador desse gênero chamado ensaio, né? O único livro que ele escreve são os ensaios, né?
E o Flusser tem algo parecido com isso. Quando você lê o texto dele, parece exatamente um ensaio, e né, de certa forma, um ensaio. Né? Esse texto dele, A História do Diabo, foi escrito parte no Brasil e uma boa parte na Alemanha, pós-guerra, 56, 57. Né? E é publicado aqui no Brasil em 65. Foi o primeiro lugar que ele publicou. Né? E que é o mesmo ano do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Ele era amigo do Guimarães Rosa, trocava uma ideia. Ele dizia várias vezes que o Guimarães era um grande filósofo, ele considerava. Né? De fato, os textos têm muito a ver. Assim, né? Eu acabei produzindo um artigo, um capítulo de um livro, depois vou mandar para vocês, que estabelece uma relação, vamos dizer assim, entre os dois, né? Entre os dois textos. Então, esse texto está publicado pela Ana Blume em 2005, né? O que ele diz? Que o diabo, para ele, é o tempo, né? E tudo que nele se materializa. Né? Portanto, é a própria criação. A criação, como a gente conhece, o mundo como ele está estabelecido, é o diabo, não é Deus. Né? Enquanto o homem ocidental busca racionalmente fixar-se no tempo, né? Está, portanto, trabalhando para o diabo. Né? Quer dizer, querer se manter nesse tempo, nesse lugar, nesse espaço, é trabalhar para o diabo nesse sentido, porque esse espaço é o diabo. Né? Então, é uma concepção bastante diferente. Eu vou tentar demonstrar um pouco como é que ele chega nisso, né? Vamos ver se consigo, né? Mas acho que abre, de qualquer forma, um diálogo aí para a gente ir conversando. Então, primeiro, né? Nós ocidentais, né? A gente tem uma predileção pela razão humana, né? Então, acho que isso fica claro, vocês filósofos sabem melhor do que eu, né? Com esse processo todo da filosofia, da ciência, principalmente a ciência moderna, né? A partir de Descartes, do método e tal, mas não só, né? Se você pegar um pouco depois ali Kant, Newton, esses caras vão ser os expoentes aí que atribuem aquela estabilidade, digamos assim, que antes era exterior, né? Era do mundo, no mundo das coisas, como Aristóteles, por exemplo, essa estabilidade se volta para dentro, como diz o Cassirer, né? A estabilidade passa a ser interior, né? É por isso que Kant vai escrever exatamente sobre a razão, né? E então o que acontece? Esse privilégio que a razão assume, né? Essa posição de destaque que a razão assume no mundo ocidental, é algo que ele está atacando, é algo que ele está criticando de certa forma aí nesse texto dele, né? E, é claro, ele tem uma influência muito forte do Oriente, né? Ele é budista, né? Foi budista durante um período da vida dele, então essa comparação Oriente-Ocidente acaba ficando clara no texto, né? Ele, o tempo todo, acaba caindo nisso. Por quê? Porque o Oriente é como se fosse o abandono do ego, não é isso que o budismo prega, né? Portanto, o abandono das coisas materiais, o abandono do mundo, né? O sentido da vida, se existe para um oriental, não está no mundo, não está nas coisas do mundo, na vida, né? Mas sim no fim dela, né? Na ligação com Brahma, por exemplo, né? Que está esse sentido, que está essa concepção da união com o todo, e tudo isso, né? Para os ocidentais, não. Né? Para os ocidentais, há uma espécie de tentativa de segurança, né, com relação a esse mundo. Esse mundo tem que ser seguro, tem que ter certezas, né? E isso, para um oriental daquela época, né, é muito difícil. É claro que hoje o mundo todo está ocidentalizado, né? Então esse pensamento oriental tem resquícios, né? Tem fragmentos, né, que a gente pode pensar aqui ou ali, né? O mundo todo hoje é ocidentalizado, né? Mas essa realidade natural, como se coloca no mundo oriental, ela é cheia de incertezas demais para ser vivida, né?
Essa é uma grande questão. Nós nos baseamos em certezas aqui no Ocidente, ou pelo menos na ilusão de certezas, né? É o que ele vai exatamente tratar nesse livro, né? Para ele, tudo isso é uma grande ilusão, né? Que tem a ver com o budismo, né? Se você pegar a Maya, né? A deusa da ilusão, né? que Buda enfrentou, é exatamente isso. O apego está onde? O apego está na ilusão de que algo possa existir materialmente, fisicamente, né? Então é nisso que ele está se pautando com esse livro, né? A gente acredita, então, como diz aí, que era preciso nomear tudo, né? Essa é a nossa ciência, uma ciência que classifica, que contabiliza, que mede, né? E que, portanto, hierarquiza, né? Então, toda filo, classe, ordem, família, espécie, gênero, né? Quer dizer, há toda uma classificação do mundo, uma forma de ver o mundo como algo contabilizável, como algo desanimado nesse sentido, né? No sentido de ânima, de uma vida interior, né? Então, é algo que, para ele, é chave aí para entender por que o mundo está. Veja, ele está escrevendo no pós-guerra, né? Então, é de se pensar aí o que a razão fez. A razão provocou 2 guerras em seguida, né? Nós estamos vivendo um tempo que não é muito diferente disso, né? A gente vive, né, o final de uma pandemia, sei lá quanto tempo ainda isso vai durar, porque as pessoas já estão tudo sem máscara na rua, né? Mas estamos no carnaval agora, então vamos ver o que vai dar isso aí, né? Se não vai ter que voltar a usar máscara. E em seguida a gente vive uma guerra europeia, algo que fazia um tempo, desde os anos 90, que a gente não tinha uma guerra, mas uma guerra hoje de proporção bastante grande, né? Enquanto a guerra está lá na Síria, enquanto a guerra está lá na África, está tudo bem, né? Não está morrendo branco, não está morrendo loiro, né? Então parece que está tudo certo, né? As notícias aparecem, mas depois somem, né? Você não fica mais sabendo de nada. Agora parece que a coisa está mais séria ali, né? Envolve gás, petróleo. Então, quer dizer, mas a razão não pode ser culpada disso. Ela não pode ser culpada, mas ela é um instrumento, né? De certa forma, é o que se chama razão instrumental, né? Ela acaba sendo utilitarista nesse sentido, né? De que é possível contabilizar coisas e que, se a conta fechar, beleza, vale a pena, né? Mas envolve vidas, envolve pessoas, mas né, tem uma questão de lucro, tem uma questão de crescimento econômico, tem uma série de questões aí que a razão nos impõe, de certa forma, né? Então é disso que ele está falando, né? Do século passado, mas, na verdade, se remete também ao nosso século, né? Não é um modelo diferente, né? Portanto, a racionalidade para ele a inventora da culpa e causa da expulsão dos seres humanos do seio da natureza que tudo provia. Mas como assim? Por quê? Ele não pode dizer isso. Bom, aí é que ele vai tomar, eu vou ler um trecho daqui a pouco, a frase inicial daquilo que é o livro básico da ocidentalidade, né? A Bíblia, né? Então ele vai ler lá, vai pegar a frase inicial da Bíblia, né? No início tudo era escuro e fez-se a luz, né? E Deus então criou o mundo e separou o céu e a terra e tal, né? Ele vai pegar essa frase e vai mostrar como ela está apontando para essa questão, né? Já vamos chegar lá. E, portanto, nós temos uma necessidade de reconquistar esse paraíso perdido, né? E como é que a gente quer fazer isso? Usando a razão, né? Então, esse controle ou pelo menos essa ilusão de controle da natureza, essa ilusão de segurança com o mundo exterior, ela é necessária para isso, para que a gente possa se aproximar de Deus novamente. Nós somos separados de Deus e a gente precisa retornar para Ele, né? A partir da razão, né? Tem algo de Platão aí, tem algo de Agostinho, né? E tudo isso
E, portanto, para ele é um problema. Ele vai dizer, não, isso aí não é possível, né? Enquanto a gente continuar fazendo isso, nós estamos trabalhando para o diabo, né? Essa é a ideia do Flusser. Muito bem. Como é que o diabo nos influencia? Ele é um enganador, ele é o sedutor de almas, né? Então, ele vai dizer, por que ele adota esse procedimento? Né? Por que ele tem que nos enganar? Por que ele tem que nos seduzir? Né? Seduzir, lembrando, seduzir é desviar. Né? Por que ele nos desvia desse caminho de Deus? Né? Ele vai dizer, ciência, arte e filosofia são formas de ilusão criadas pelo demônio para nos encaminhar para ele demônio, né? Mas como assim? Ciência, arte, isso não pode ser obra do demônio. Ele vai dizer que sim, né? Então vamos ver como. Ele vai dizer então que tudo que tende a superar o tempo é uma influência divina. Veja, por que superar o tempo? Se você pensar em eternidade, por exemplo, né? O eterno é aquilo que está fora do tempo, né? Eu uso sempre como exemplo a tomada da Bastilha na Revolução Francesa, né? É um momento tão marcante da história da humanidade, né, que as pessoas lá, quando ocuparam a Bastilha e tal, a primeira coisa que elas fizeram foi atirar no relógio da torre, para ele parar. Veja, isso é eternizar o tempo, né? O tempo para, portanto, não existe tempo, está fora do tempo, é um momento eterno, né? Isto é eternidade, né? E isto é Deus, ok? Para Flusser, né? Isto é Deus, é aquilo que está fora do tempo, é o eterno, é aquilo que não faz parte desse cotidiano, dessa vida, né? Desse mundo, né? E tudo que tende, portanto, à permanência do mundo e do tempo é uma influência diabólica. A salvação é, portanto, a dissolução do mundo fenomenal para transformá-lo em puro ser, né? Ou seja, em intemporalidade, em aquilo que está fora do tempo, né? O impulso conservador e temporal é diabólico, portanto. Ok? Seguir os caminhos do diabo e as ilusões é muito mais fácil, né? Por isso a gente continua seguindo esse caminho, né? Eu preciso crescer o PIB, eu preciso aumentar a produção, eu preciso fazer mais, eu preciso produzir mais. Lembra muito as histórias bíblicas, por exemplo, a da Torre de Babel, né? Essa coisa de eu preciso aumentar, eu preciso crescer, eu preciso, né, para chegar a Deus, né? Só que o problema é que isso não leva a Deus, como ele está mostrando, né? Esse é o caminho exatamente oposto, né? É o caminho do diabo. Então, a história do diabo, portanto, é a história do progresso, né? Essa ideia de algo que cresce, né? Algo que tem uma meta, que tem um objetivo, né? Que tem um futuro. É meio hegeliano um pouco essa coisa, né? Ao mesmo tempo, lembro muito da figura do Walter Benjamin, né? Da interpretação que ele faz do quadro do Paul Klee, vocês já devem ter visto, do anjo o Ângelos Novos, né, que é o quadro do Paul Klee, e a interpretação que ele faz é isso, né? O anjo tem os olhos esbugalhados, né? Por quê? Porque ele olha para o passado, né? Ele é empurrado, ele está com as asas abertas e ele é empurrado por um vento, né? Esse vento se chama progresso, vai dizer o Benjamin, né? E ele é empurrado, não consegue fechar as asas, ele é empurrado inexoravelmente para o futuro, que ele não enxerga, ele não sabe o que é, e ele olha para o passado. E o que ele vê do passado? Escombros, né? Escombros. O que sobra é sempre escombro, né? Então, é por isso que ele é assombrado, por isso que o olho dele é esbugalhado para fora da órbita, né? É o susto que ele toma ao olhar o passado. Essa imagem é bastante condizente com o que diz aqui o Flusser, né? O progresso é, portanto, a linha reta, né? É o que nos prende a uma realidade ilusória na qual acreditamos cegamente, vai dizer o Flusser, né? A crença na evolução, no sentido positivo da vida, na ordem, na harmonia e na boa intenção, é crer no caminho traçado pelo demônio temporal, né? Como se houvesse um objetivo nas coisas e como se por esse meio pudéssemos chegar
a Deus. Né? Então, é bem o contrário do que a gente imagina que seja, né? Deus e o mundo. Né? O que mais? Ele usa uma figura bastante interessante aí, né, no livro, na História do Diabo. Ele faz uma análise dos 7 pecados capitais. Eu não vou entrar em detalhes, porque depois eu posso mandar o livro para vocês, acho que não é o tom aqui da conversa. Mas é muito interessante a maneira como ele amplia, de certa forma, e ao mesmo tempo subverte o que são esses 7 pecados capitais, né? Então, primeiro, ele lança uma dúvida sobre o que se tem como certo, né? Então, quem está mais possesso pelo diabo? O protoplasma quase inerte das épocas imemoriais, né? Com sua paciência humilde, ou a formiga devoradora e a humanidade especulante? Então, o que ele vai dizer é que quanto mais evoluído naquela cadeia, né, de evolução, né, pior fica, mais perto do diabo chega. Né? É um pouco essa ideia que ele vai dizer. E ele usa, então, como exemplo, os 7 pecados capitais, né, para tratar disso. Então, vamos lá. Primeiro, o que ele diz que é a soberba? Né? A soberba, ele diz, é a consciência de si. É uma vaidade? Obrigado. É uma vaidade, mas é uma vaidade de pensar a si mesmo como real e conhecido. Quer dizer, é uma autoafirmação. Né? É quando eu digo que eu sou aquilo que sou. Né? Um pouco essa coisa de pensar a si mesmo como algo importante, como algo que faça diferença, como algo que consiga realizar coisas. Né? Então, isso é a soberba para ele. Veja, alivia um pouco essa coisa da pesada dos 7 pecados como algo, né, condenável, né, e tal. A avareza. A avareza é a economia. É, ao mesmo tempo, conservadora e mantenedora do status quo. Né? Então, toda vez que eu estou tendendo a essa avareza, né, eu estou nesse caminho aí. E ele faz uma oposição que é interessante, coloquei fora de ordem aqui, mas uma oposição com a inveja. Né? A inveja é a luta pela justiça social e liberdade política, vai dizer. Né? Portanto, ela é progressista e revolucionária. Veja, a inveja. Né? E ele, quando no livro ele toca nesses pontos, ele diz: a inveja e a avareza são um par dialético. Né? Ora você tende para um, que é a conservadora, mantenedora do status quo, ora tende para outra, que é progressista e revolucionária. Então, Aldo estava falando agora há pouco, vamos fazer a coleção para o ano que vem, lá, o texto para o ano que vem, porque aí a gente já pode comemorar, né, a mudança política e tal. Veja, é normal, portanto, na história, é isso que ele está nos dizendo, né, que haja esse jogo. Ora é mais, dá um passo à frente, mais revolucionário, mais progressista, mais da mudança, ora dá um passo atrás. Não, agora é mais conservador, agora vamos tentar segurar as coisas aqui. Né? Então, me parece que isso ele faz muito bem esse jogo, né? E ele vai colocar a ideia de nacionalismo, vai discutir tudo isso, inclusive a ideia de marxismo, né? Ele diz, ele vai dizer o marxismo é invejoso nesse sentido, progressista, revolucionário, né? Que exige uma liberdade, que exige justiça social, né? Enquanto a avareza é essa coisa mais conservadora, né, e tal. É bastante interessante esse trecho do livro, vale a pena ser lido. É um livro curtinho, vale a pena lê-lo inteiro. Né? A luxúria, o estágio que ele toca, né, ele começa pela luxúria. Ele diz, é um instinto ou afirmação da vida. Então ele diz, os protoplasmas, lá como ele fala, né, eles estavam lá gozando naquela piscina de água com sal, e estava tudo bem, estava gostoso, e isso é a luxúria, essa entrega para a vida, esse gozar a vida, né? Que é muito complicado, né?
ele cita muito Freud, cita muito, né, a psicologia e tal. Ele fala, claro que ele fala, psicólogos, os psicanalistas como eu estão trabalhando para o diabo, né? Mas por quê? Porque querem fazer a gente ficar nesse mundo do diabo, do capitalismo, no mundo você tem que ter coisas e tal, e onde você tem que refrear os seus instintos, né? Refrear os seus impulsos, não é isso? Tudo é pecado, tudo é, né? Então, portanto, o pecado da negação da sua natureza, né? Algo que liga aí, depois vocês vão trazer para mim, onde liga isso com o estoicismo, né? Essa coisa de negar a natureza, negar os impulsos, né? De certa forma, né? E portanto, a abominação das paixões, né? E a consequente frustração e vergonha dessas paixões, né? É visto como algo degradante. Esse é o problema, ele diz, a gente devia estar aqui, tudo bem, deram um mundão aqui para nós, vamos aproveitar isso, mas a gente não consegue fazer isso, né? Então, o que a gente faz? A gente passa por esse momento que ele chama de gula, né? Que é melhorar o estándar da vida, mas é, de certa forma, se adaptando a esse mundo demoníaco em que a gente vive, né? Portanto, o idealismo, né? Uma vontade dominadora, essa coisa de imaginar que a minha razão é superior a esse mundo que está aqui. Então, eu preciso fazer o quê? Devorar o mundo, né? E ele fala, inclusive, em 3 estágios, né? Devorar, deglutir e excreção. É o mundo da tecnologia. A gula é a tecnologia, né? É aquilo que é uma ferramenta da ciência, né? Então, o que ele faz? Ele pega o mundo, transforma e sobra ali, né? O que sai é produto, né? É a excreção dessa vontade dominadora que se chama gula, né? Uma outra, a inveja eu já falei, né? E a ira é a recusa a ser imposta, portanto, dignidade. Ira é dignidade, é quando eu não aceito, né, determinados limites que foram impostos a mim, né? Por isso a ira e a gula tem muito a ver, né? A ira é transgressora, é quando ela, de alguma forma, não respeita a lei. Toda lei é vista como uma imposição, né, e como uma limitação. Então, ela não aceita a lei e ele diz, isso é uma exigência de dignidade, né? E o último, né, é a tristeza de coração ou preguiça, né? O meu texto se direciona exatamente, está no livro chamado A Preguiça e a Filosofia, então eu escrevi o texto baseado nisso, né? É o estágio alcançado pela meditação calma da filosofia. Não pensem vocês, como eu já disse lá acima, a filosofia também é instrumento do demônio, né? Nesse sentido de que ela também pode fazer a gente se sentir melhor aqui nesse estado demoníaco que estamos, né? Mas isso exige o quê? Isso exige uma forma de se colocar diante do mundo, que é essa forma filosófica, é essa preguiça que ele traz, ou como ele prefere chamar, essa tristeza de coração, né? Um pouco essa ideia aí que ele apresenta. Mas como é que surgiu esse demônio? Então está lá, né? Está escrito lá na Bíblia. No início criou o Senhor os céus e a terra. E aí ele fala, bom, já começa com problemas, né? Porque criar, Senhor, já daria discussão, né? Um trem de discussão aí. Mas ele fala, o problema maior está aqui, ó, início e céus e terra, né? Início remete a quê? Início remete a tempo. Céus e terra remete a espaço, né? Então, ele está tratando aqui de céu, de tempo e espaço. Então, a frase diz que os céus e a terra se desenrolaram no início, né? E a imagem que se oferece é de uma corda. O Senhor deu a corda no início, e quando a corda se tiver desenrolado inteiramente, o início estará findo, portanto. O Senhor, doador da corda, vê a corda inteira. Para ele, o começo e fim se confundem. Mas essa nossa interpretação ingênua não pode ser correta. Exige uma reformulação da nossa frase. Deveria estar escrito, nos céus e na terra, criou o Senhor o início. Ou seja,
colocando tempo antes do espaço, colocando espaço antes do tempo, né? Mas essa reformulação é pura heresia, né? O diabo já começou a tomar posse dos nossos pensamentos. Devemos retomar contato com a primeira frase. É preciso aceitar literalmente a sua formulação, embora seja obscura. Nessa obscuridade, o seu significado se esconde e revela. É dentro do início que foram criados céu e terra. Em outras palavras, o que foi criado é o espaço. O tempo, o início, não foi propriamente criado. Se este for o significado, é de todo incompreensível. Não podemos conceber um tempo independente do espaço. E a física moderna ensina um tempo como dimensão do espaço. A nossa capacidade intelectual naufraga ante essa interpretação da frase. Mas podemos conceber o seguinte: ao criar céus e terra, o Senhor arrancou um pedaço do ser em si, do puro ser, para mergulhá-lo na correnteza do tempo. E essa correnteza do tempo altera o puro ser, torna-o fenomenal, porque o arrasta consigo e o submete a modificações sucessivas. É nesse sentido que foram criados céus e terra. E é nesse sentido que podemos conceber o significado da frase. Então, é aí que ele explica o surgimento do diabo, né? É meio que proposital, de certa forma, né? Se o Senhor, que supõe-se ser Deus, né, criou o início, e do início, né, surgiu céus e terra, né? Ou seja, o mundo não existia e ele passou a existir. E é nesse processo que o diabo, então, assume o controle deste mundo, né? É um pouco esta a noção que ele traz. O que é o diabo, portanto? O diabo é o tempo, né? A modificação e o progresso, a transformação de realidade em irrealidade. Por isso, Guimarães Rosa está certo ao dizer que o diabo não existe, né? Essa frase é minha. Ele é a correnteza do tempo na qual o Senhor mergulhou uma porção de si. Essa correnteza altera o puro ser, o torna fenomenal, porque o arrasta consigo e submete a mudanças sucessivas, né? Então, aquilo que o budista chama samsara, né? Samsara, o que é? É o turbilhão das coisas do mundo, né? Que é exatamente no centro desse turbilhão onde o vento não gira, né? Isso se chama nirvana. Nirvana é exatamente isso, onde o vento não sopra, né? O vento não sopra como não sopra no centro de um furacão, por exemplo, né? O olho do furacão não tem vento, justamente porque ele está todo em volta. É essa imagem que ele está tentando transportar para o cristianismo, né? Dizendo que o cristianismo é uma leitura avessa, né? Ao avesso da criação, né? A criação, portanto, deveria ser como o samsara, né? e o nirvana, quer dizer, as coisas do mundo são um turbilhão, e se você se apegar a qualquer coisa desse turbilhão, vai girar junto com ele, né? E é, portanto, uma ilusão que isso é Maia, né? É uma ilusão que você se apegue a qualquer coisa desse turbilhão, né? Tudo isso é incerto, tudo isso é passageiro, como dizem os budistas, né? É fugaz, né? Então, é preciso que você caminhe em direção ao nirvana. Mas como é que você caminha em direção ao nirvana? Abandonando as coisas, abandonando o ego, abandonando as ilusões, né? É muito budista o texto, portanto, como vocês podem notar, né? Bom, pensando então nessa questão do tempo, né? É uma questão que sempre aparece para mim, né? Eu sempre, recorrentemente, penso muito no tempo, trabalho algumas questões com o tempo. E aí, assistindo a série Dark, né, me veio aí essa questão.
E aí eu trabalho, como eu sou psicanalista, trabalho um pouco com essas ideias do Christian Dunker, acho que vocês conhecem, né, um psicanalista famoso, professor aqui da USP de São Paulo, e o Zizek, que é filósofo, mas também mexe muito com psicanalista, com a psicanálise, né? E eles têm duas formas um pouco diferentes de ver o tempo, né? Principalmente com relação a essa pandemia. Logo no começo da pandemia, os dois escreveram sobre isso. O Dunker, mais especificamente, sobre a série Dark, né, que eu vou tocar daqui para frente, e o Zizek um pouco falando da questão mesmo da pandemia e como ele via isso, né? O Zizek, então, vai dizer que existem três formas de ver o tempo, né? Que Cronos, né, o tempo linear, o tempo do começo, meio e fim, né, com uma linha, né? Que conduz, portanto, a uma morte inexorável, né, que vai acontecer de qualquer jeito, né? O Aion, né, o Aion, que é o tempo circular, né, é esse tempo do eterno retorno, do Ouroboros, a cobra que come o próprio rabo, né, essa coisa do eterno retorno, né, que Nietzsche toca muito, né, mas que também está muito presente na nossa cultura ainda hoje, né? E está muito presente também na mitologia, né? Essa coisa do retorno, né? Mircea Eliade falava muito sobre isso na História das Religiões, né? Vale a pena lê-lo também. E o Kairos, né? Kairos, que é o tempo fatídico, é o tempo que as coisas levam para acontecer, né? O tempo da decisão, o tempo que é ao mesmo tempo uma ameaça e uma promessa, né, de que as coisas acontecerão no tempo que elas tiverem que acontecer, né, um pouco essa ideia. E o Dunker, então, ele vai pegar um pouco essas concepções de tempo e vai trabalhar com a série Dark. Eu não sei quantos de vocês assistiram essa série, né? Espero que tenham visto. Se não viram, tomara que dê vontade de assistir. É uma série muito interessante de ficção científica, alemã, né, financiada pela Netflix, e com 3 temporadas, né? Então, uma série que começa e acaba, né, com vira chiclete, né, por exemplo. E que é muito interessante. Foi considerada por muitos como a melhor série até hoje. Uma série realmente muito interessante. Para assistir é necessário fazer um mapa, né? O mapa das famílias, porque ela se passa em 3 tempos diferentes, né? Há crianças que viajam ali para 33 anos para trás ou 33 anos para frente, né? Então é uma coisa meio estranha, né? Então, e que ao mesmo tempo os personagens são mostrados, né, 23 anos atrás, agora e 33 anos no futuro, né? Então acaba ficando muito confuso, muitas vezes você acaba tendo que fazer um mapa de quem é quem nesse jogo, né? Bom, essa série se passa numa cidade chamada Winden, né? Winden, em alemão, quer dizer o vento, mas também quer dizer a torção, a virada, o retorno, né? Tem uma série de traduções possíveis aí para Winden. E fica na Floresta Negra, que se chama Schwarzwald, né? Dos irmãos Grimm. É um dos irmãos Grimm vão se basear lá, vão coletar lá os mitos, né? As lendas, as lendas folclóricas, os contos de fadas, né, que eles vão, então, compilar e escrever, mas se passa ali naquela região, é o João e Maria, né, é o João e o Pé de Feijão, né, é tudo nessa região da Floresta Negra alemã, né. E ela apresenta, então, 4 famílias, né, que representam as 4 formas diferentes de pensar o tempo, né. Cronos, né, que é linear, Aion, que é o eterno retorno, espiral ou Doppler, né, e circular quântica. São as 4 formas de pensar o tempo que estão expressos aí, segundo o Christian Dunker, na série. Então vamos dar uma olhada nelas, né? A primeira família, então, são os Tiedemann, né, que representam esse tempo Cronos, né? O tempo linear da fatalidade, né? Portanto, essa família administra a usina nuclear que existe na cidade, né? E na qual ocorrerá o apocalipse, né? É também a gênese de tudo que
que acredita no SIC, né? O SIC Mundus, e na triqueta, né? Tem a triqueta, que é esse símbolo que está aparecendo aí, né? O SIC Mundus e a triqueta. A triqueta é um símbolo muito antigo, né? Vem lá de Odin, vem de uma... E ele também em outras culturas também acontece, mas também tem a ver com os gregos, né? Do Hermes Trismegisto, por exemplo, que acho que vocês já devem ter ouvido falar mais, né? Essa forma tríplice, né? Uma tríade de coisas aí, né? E então é uma espécie de seita que está sendo montada aí, que essa família então é a guardiã, né? Digamos assim, dessa chave de interpretação do mundo. Vamos tentar ler desse jeito, né? Lembra um pouco, portanto, o pensamento de Heidegger aí no Ser e Tempo, né? Onde a importância do ser para a morte, né? Ela tem, portanto, veja, uma finalidade, né? Tem um começo, tem um meio, tem um fim, né? E a existência como tempo no confronto entre a circularidade e a finitude da existência, né? Quer dizer, as coisas têm que chegar a um determinado ponto, elas têm que ter um fim, elas têm que ter um objetivo, né? É um pouco aí que a coisa caminha. Ao mesmo tempo, tem a ver com Agostinho, né? Tem um texto dele que vai trazer isso, né? O tempo é como um intervalo entre o que já não é e o que ainda não foi, né? Ou seja, passado, futuro. Você tem essa coisa também linear, né? De certa forma. É necessário um ato ou decisão para produzir o presente, pois ele não é mera passagem contínua do tempo. Memória e antecipação como seta progressiva e regressiva ao mesmo tempo. Luz e sombra, progresso e barbárie, luta do bem contra o mal, né? Então aí a dualidade maniqueísta lá do Agostinho, né? Então essa é a família Tiedemann, né? Então tem essa coisa bastante interessante como ele coloca aí, são sempre os dominadores, são sempre eles que têm grana, que têm poder, né, e tal. É bastante interessante. Tá? A segunda família são os Kahnwald, né, e que representam o Aion, né, que é essa coisa do eterno retorno, o tempo mítico, portanto, né, que tudo deve voltar a ser como sempre foi. Então, é o Ouroboros, né? Essa cobra que come o próprio rabo, né? É como se não conseguisse sair daquilo, é inexorável, né? E por mais que eu tente, quanto mais eu tento sair desse processo, mais eu me afundo nele, né? É um tempo mítico mesmo, né? Porque os mitos todos são assim, né? Se você for olhar, quanto mais o herói tenta se afastar do destino que foi traçado para ele, mais ele se aproxima. Se pegar Édipo, por exemplo, né? Um bem famoso, é exatamente isso, né? O pai manda matá-lo, ele vai ser pendurado pelo pé para morrer, né? Mas alguém salva, sem saber da história toda. Desculpe. E aí, sem querer, ele tentando ir para a cidade, acaba se encontrando com o pai, matando o pai sem saber que é o pai. Então, é aquilo. Quanto mais eu tento me afastar, pior fica. Mais eu me afundo no meu destino, né? Isso tem a ver com Nietzsche, né? Do para além do bem e do mal, teoria do eterno retorno. Nossa existência se repete infinitas vezes, né? Portanto, é um tempo circular. Quanto mais o herói age para modificar o seu destino, mais se aproxima de sua realização. E aí, um dos personagens centrais, aliás, o personagem central é o Jonas Kahnwald, né? Também não à toa escolhido esse nome, né? Então, ele é enviado a Nínive, né? O personagem Jonas da Bíblia, para fazer sua população se arrepender do castigo divino. No caminho, é engolido por um peixe e vomitado 3 dias e 3 noites depois, né? Isso lembra muito vários heróis aí, né? Gilgamesh, Jazão, Ulisses, né? Portanto, uma teoria trágica do tempo, né? Bastante importante, né? A família Doppler, né? Que é o tempo espiral, né? Doppler é também vocês já devem ter ouvido falar do efeito Doppler, né? Quanto mais perto, mais longe, o sinal fica, né? Como está mostrando a figura aí, ondas curtas, ondas longas, né? Tendência para o vermelho, né? E coisa parecida. Portanto, é um tempo em espiral. É um retorno, mas não ao mesmo ponto,
né? Então não é circular, tem um retorno, mas é um retorno de outra forma, vai para outro ponto, né? Combina, portanto, o tempo mítico do Aion com o progressivo do Cronos, né? É uma aliança dos dois. Ele tem uma direção, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem um helicoidal, né? Porque é uma hélice, né? Imagine uma hélice girando, é isso que vai acontecendo, né? Luta, portanto, contra os planos da Sic Mundus, não acredita, né, na Sic Mundus, mas seus desejos não se realizam como espera e acabam criando condições para que ela exista. Então, da mesma forma, esse personagem, por exemplo, né, que é o Helg, né, mas que é uma corruptela de Hegel, né? Então, aí os três, né, criança, adulto e velho, né, ele tenta impedir que isso aconteça, que as coisas aconteçam, que as crianças sejam raptadas e tal, mas não adianta. Quando ele chega lá, acaba dando tudo errado. Ele consegue viajar no tempo e tal para fazer essa intervenção e impedir, mas não consegue, né? Então é sempre isso. Acaba tendo esse retorno, mas de um outro jeito, né? De uma outra forma, num outro ponto, né? O Hegel, aí o filósofo, né, vai afirmar que a existência de múltiplas experiências do tempo, portanto, né? O tempo tem uma estrutura espiral e cada acontecimento cria retrospectivamente as condições para a própria justificação e existência. Cada um vive em inúmeras temporalidades, todas realizando cadeias de determinação e contingência. Algumas delas se efetivam no que chamamos presente, mas outras versões irrealizadas de tempo permanecem latentes. Isso vai dar hoje muito pano para manga em várias séries de ficção científica, aí, que é o tal do multiverso, né? Quer dizer, essa cadeia de acontecimentos me levou para essa direção, mas pode ser que existam outras cadeias que estão acontecendo ao mesmo tempo, de formas diferentes, e vão me levar a outros pontos, né? Estava assistindo outro dia uma série derivada da Star Trek, né, que é a minha série preferida de ficção científica desde a infância, e que Discovery, né, e trata exatamente do multiverso. E esses multiversos começam a se comunicar, né, de certa forma, e também tem aquele autor que eu e Aldo partilhamos nosso interesse, que é o Philip K. Dick, né, com o Homem do Castelo Alto, também trata, né, dessa mesma questão, né? Então, Hegel define dialética como tempo e os atos do espírito que se movimentam graças à força criativa da negação conservadora, né? Então, é bastante interessante aí como a maneira de você encarar e pensar o tempo acaba mudando muito a forma como você encara o mundo, né? O mundo passa a ser outra coisa, né? Essa outra família é a família Nielsen, e aí o nome também é interessante, né? Porque Ni quer dizer nada ou ninguém. E é interessante porque esse senhor que está aí, que depois aparece aqui nessa charge aí do No Future, né? É interessante porque ele é um viajante no tempo. E é como se ele fosse causa de si mesmo, né? Porque ele é o cara que vai para o passado para levar o futuro para que o passado se realize, né? Já vou explicar isso lá com a máquina de Tannhaus, lá. É interessante, né? Mas isso tem a ver com o quê? Com uma noção de tempo que é o que ele chama de circularidade quântica, em que o futuro muda o passado, né? Quer dizer, é possível fazer, a tal do buraco de minhoca, é possível fazer esse pulo para o passado e alterar o passado, portanto, de certa forma, e aí você não sabe mais quem é causa de quem, né? Se o futuro é causa do passado, se o passado é causa do futuro, fica, né? Por isso é circular, parece algo circular, né? Então, as crianças desaparecidas, né, foram levadas para um passeio em espiral do futuro ao passado, que é vinda, né? De tal forma a revelar o sentido circular ou retilíneo, também vinda, né, da vida e de nossa existência, né? E aí mexe um pouco com teorias modernas, né, da física, né? Einstein e Niels Bohr, né? Einstein para estudar
as coisas macrocósmicas, né? Bohr para estudar as coisas microcósmicas, né? O que acontece ali no interior do átomo, né? Então, por isso que há uma controvérsia, né, entre a física relativista do Einstein e quântica do Niels Bohr. Uma não consegue dar conta do universo da outra, né? Mas, ao mesmo tempo, elas se entrelaçam de certa forma, né? É por isso que os físicos hoje estão buscando o que eles chamam de teoria de tudo, quer dizer, aquilo que consiga explicar as duas coisas, né, ao mesmo tempo, com a mesma teoria. Isso ainda não foi possível, né? Agora, a questão é que o tempo é, portanto, reversível aí nesse caso, e até inversível, em função da velocidade e da posição do observador. Então, aquela coisa da viajar à velocidade da luz, o que nós estamos enxergando? Estamos enxergando estrelas que estão a bilhões de anos-luz. Se estão a bilhões de anos-luz, quer dizer que estão no passado, porque se eu estou enxergando agora, aquela estrela pode já ter morrido. Então, como é essa noção de tempo, né? E se eu viajar a uma velocidade maior que a da luz, como é que fica? Que é essa coisa da posição do observador, né? Isso é bastante louco, né? E tem aí muitas teorias a respeito. Então, essa circularidade quântica fica clara no filme sobre a máquina do tempo do H.G. Tannhaus, né? H.G. é H.G. Wells, né? O autor de ficção científica, né? Que escreve aí A Máquina do Tempo, e Tannhauser de Wagner, né? É uma ópera, né? do autor Wagner, né? E essa máquina que está lá, e é a máquina que possibilita viajar no tempo, na série Dark, né? Ela só é possível de ser construída por quê? Porque o livro que explica como viajar no tempo foi escrito por esse tal de Tannhaus, tá certo? Só que o Nielsen, quando vai para o passado, né, ele está lá no adulto, ele vai para o passado, ele leva um celular, né? E nesse celular é que tem as informações para que o Tannhaus possa fazer o livro, né? E ele lê o livro antes de ter escrito o livro. Olha que coisa louca, né? O livro está lá, ele lê o livro e depois é dito que ele publicou o livro sai no nome dele. Então, quem criou o livro, né? Se não for no passado, nem no futuro, quem criou o livro? É essa a pergunta dessa circularidade quântica, né? É como essa coisa do elétron, né? Quem acompanha um pouco dessa coisa da física quântica, né? O elétron não é uma bolinha, né? Como o átomo não é uma bolinha, o elétron também não é uma bolinha. O elétron é uma espécie de camada que fica ali em volta do núcleo, né? Que também não são bolinhas, né? Então, quase não tem matéria, né? Se tiver matéria. Então, o que é? É uma espécie de força, de campo de força, né? Mas que quando você vai medir, ele aparece. Então, ele está ali, mas ao mesmo tempo não está ali, né? O gato o gato da caixa lá, né? É a mesma coisa, né? O gato de Schreber, né? É a mesma coisa, né? Então, é um pouco essa coisa que é a circularidade quântica, né? E o Ulrich Nielsen, então, é esse agente do futuro que age no passado, mas que ao mesmo tempo é causa e produto do passado. Percebe? Essa é a grande questão, né? Isso lembra um pouco outra coisa que o Aldo gosta muito, que é o Blade Runner, né? Porque esse portal de Tannhauser, né, é citado ali na frase que esse personagem, né, que é um replicante, né, um androide, fala no final, né? Ele fala: eu vi coisas que vocês não imaginariam, naves de ataque na órbita de Orion, eu vi raios C brilharem na escuridão próximos ao portal de Tannhauser. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas. Mais um livro aí do Philip K. Dick, né? Então, essa coisa interessante, ao mesmo tempo que se causa, é também produto do tempo, né? Um negócio bacana de se pensar.
E o que é essa torção no tempo, então? Né? Esse Vinden, né? Que é o que a série Dark remete, essa usina nuclear, né? E ela é o ponto de inflexão, por isso ela cria a tal da matéria escura ali que aparece na série, né, de certa forma, que é algo que tem sido estudado, energia escura, matéria escura, uns acham que sim, outros acham que não, tem se pensado um pouco sobre isso, né? Mas é um momento em que a máquina se torna humana, né? Salvando o perseguidor, isso lá no Blade Runner, né? Salvando o perseguidor e ganha o seu direito de morrer. Não apenas de quebrar ou deixar de funcionar, se desligar, mas morrer. É muito diferente, né? Tem lá o homem bicentenário da mesma forma, né? Quer dizer, a máquina quer o que ela deseja, né? Uma máquina que deseja já é algo estranho, né? Mas se ela deseja, o que ela deseja? Deseja morrer, né? Me lembra muito um filme que vocês devem conhecer, se não assistam, chamado Ardos, né? Muito interessante, que é uma recontagem do Mágico de Oz, né? Com o cara que fez o 007 lá, estou na minha cabeça, hoje está uma nhaca aqui. Mas é muito interessante, Zardoz, o nome do filme, né? E que Sean Connery, lembrei. O Sean Connery faz um papel interessante, porque ele é um guerreiro, né? É na Terra, mas são povos que guerriam, que andam armados, atiram uns nos outros, uma barbárie e tal, e vem uma cabeça enorme que desce na Terra e leva ele embora, né? E leva para o céu, né? Vamos dizer assim, né? O mundo da eternidade, né? Onde o tempo não passa, exatamente essa coisa. E onde os caras estão cansados de viver, eles não aguentam mais. Então, o que esse cara leva para lá? Por que ele é levado para lá? Para levar à morte, para finalmente alguém poder morrer, né? É um pouco essa ideia, né? Os replicantes trazem um pouco essa discussão. Quando eles encontram no Blade Runner lá o criador, a pergunta que eles fazem é: por que eu morro com 6 anos de idade, né? Se eu sou perfeito, meu corpo é perfeito, então por que eu morro com 6 anos? O criador fala: porque eu achei que era melhor assim, né? Porque vocês não iam gostar de viver eternamente, né? Um pouco essa ideia, né? Então, é o dilema humano, né? Por que eu morro? Por que eu vou embora? Por que eu desapareço disso aqui, né? Então, essa forma de lidar com o tempo é um pouco isso que está sendo tratado aí na série. O que nos torna humanos, portanto, é a capacidade de negar a nossa determinação maquínica. Nós não aceitamos ser máquina, né? Por isso a gente enterra mortos, por isso a gente chora mortos, por isso a gente cria religião, por isso a gente cria um mundo fantasmagórico para além desse aqui e por aí vai, né? Esta é a pequena torção, a pequena mudança dialética que faz toda a diferença, né? O Zizek, na forma dele pensar, ele dizia que a pandemia seria o kairos, seria o ponto de mutação, o ponto de mudança, seria o Vinden, né? A torção do tempo como possibilidade de mudança real do processo de isolamento. Eu digo, ele é um otimista, né? Não vejo isso acontecer, nós conseguimos ficar ainda piores, né? Com a pandemia, né? E conseguimos deixar as condições sociais ainda piores, inclusive, né? Então, não vejo esse ponto de torção que ele via, eu não via. Não sei se ele ainda vê, mas eu não vejo, né? Ainda que o tempo seja multidimensional, né? O normal não está mudando. Não estamos produzindo um presente diferente. Não houve torção no tempo, portanto, né? É bem verdade que precisamos experimentar a espiralidade do tempo e talvez estejamos vivendo isso no processo de levante das forças conservadoras, por exemplo, aquele jogo que eu falava de ora conserva, ora dá passos à frente, né? Mas há uma questão urgente que nos impede de ficarmos tranquilos nessa experiência, que em breve não teremos mais planeta, né? E isso sim é o apocalipse, né? A questão ecológica se interpõe hoje de uma forma
muito grave, né? Eu me lembro quando eu estava na faculdade, lá nos anos 80, isso era uma questão que estava começando a surgir, e a gente ainda era, quando fazia alguma coisa, alguma fala relativa à questão ambiental, era tratado como imbecil, né? Hoje, você não é mais tratado como imbecil, mas ao mesmo tempo ninguém te ouve, porque, né, não acabou ainda, tá tudo bem. A Amazônia, que vocês ouvem falar aí da nosso governo federal sobre a Amazônia? Não, nós somos o país que mais preserva, nós somos isso, né? Quanto tempo isso ainda vai levar para que a gente perceba que nós vamos tornar um Blade Runner, né? Se vocês se lembram do filme, não existem animais mais, né? São todos mecânicos, são todos máquinas, né? Então, que nós vamos, né, chegar aí? Que ponto nós vamos... E é bem interessante porque Blade Runner é dos anos 80, né? Era uma visão sombria, né, do futuro, né? Uma visão distópica, né? Eu, assistindo filmes de ficção científica hoje em dia, há uma mistura, né? Mas ainda predomina a visão distópica, de que tudo vai dar errado, vai dar merda lá na frente, né? Agora, é importante a gente atentar para isso, né? Me parece que, veja, são 4, 5 décadas, né, ou mais, aí, e a gente não mudou muito, não evoluiu muito, pelo contrário, piorou, né, em alguns casos, né? Portanto, finalizo aqui, a pandemia não produziu comoção suficiente para que façamos um futuro diferente. Por isso não tem torção, né? Só o que a gente quer é continuar servindo ao diabo, né? É continuar de alguma forma essa caminhada. Não, eu preciso ganhar meu dinheiro, eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso, e esse eu preciso acaba virando uma máquina que nos engole e uma máquina que moe carne, né? Moe a gente, né? Nesse processo. Acho que é um pouco essa a ideia aí que eu tinha para conversar um pouco com vocês. Abro aí para o diálogo para a gente poder tratar. Agora, vamos lá. Obrigado, Leandro. Muito legal. Eu que agradeço. Surgiram várias questões para abrir para o pessoal. Deixa eu fazer algumas. Na verdade, não são perguntas, mas você fala, né, da questão do Husserl, sobre essa questão do tempo, né? Você está falando a verdade da própria racionalidade ocidental, né? De colocar as coisas no tempo cronológico, de identificar as coisas, nomear as coisas, conhecer as coisas, e essa tentativa de voltar ao natural, né? Voltar. E, na verdade, isso só vai nos levando cada vez mais para longe, né? Vai nos afastando e vai sempre nos trazendo o mesmo, mas o mesmo cada vez pior, uma versão pior dele mesmo, né? Uma versão pior dele mesmo. Como se fosse a cópia da cópia, daquele no sentido platônico, sendo que cada cópia é inferior à antecedente, né? Que antecedeu. Então é como se fosse um empreendimento envenenado desde o princípio, né? Um veneno que segue ali. E quando você falou, me veio umas imagens, né? Do Blade Runner mesmo, que você mencionou ali, que são comuns a vários desses filmes, que é a imagem da fuga, né? Imagem da fuga. Então, no primeiro Blade Runner, naquela versão comercial, né? Tá o Deckard fugindo com a Rachel, numa espécie de carro-foguete, né? Como a natureza. Mas aí, né, o diretor, Ridley Scott, disse, não é isso. Não é isso. Isso aí é muito oba-oba. Não tem natureza, não vai fugir para lugar nenhum. Aí ele está mais fiel ao livro, né? E aí, simplesmente, o elevador fecha no final, né? Tem mais proximidade com o livro, que no livro é angustiante, que o cara tenta fugir, ele vai até o Polo Norte. E lá, ele vê uma pilha assim, de detritos. O Polo Norte tinha virado um grande depósito de detritos, né? E ele vê um bicho se movendo. Ele falou, não é possível, será que a vida finalmente conseguiu escapar para aqui, né? E aí ele vai cuidadosamente, pega uma espécie de besouro, pega na mão, vira, lá embaixo está uma marca, né? Made in não sei das coisas. Não era também mais uma ilusão, né? Mecânico, né? E no outro Blade Runner, recentemente, o investigador, que é também um androide, vai falar com aquele chefe do Deckard, do primeiro filme, né? Para saber onde ele foi parar.
E ele fala, não, ele finalmente conseguiu ir embora. E para onde ele foi embora? Ele foi embora, na verdade, para se esconder numa parte radioativa. Que ninguém suporta viver lá, né? Então, a pergunta que eu faço, né, não é uma pergunta, né? É uma pergunta... o problema que eu apresento é como que a gente pode escapar dessa razão? Como a gente pode se desocidentalizar? Que você falou, nós ocidentais. Eu estava brincando com meus alunos na última aula. Quem é que estava falando? Acho que era o... Não lembro mais. Aí, nós ocidentais. Eu falei, como assim? Nós somos ocidentais agora? Porque se disserem para os ocidentais que nós somos ocidentais, eles vão falar assim, pô, vocês são ocidentais? Vocês morando aí na América do Sul, né? Entre as bananeiras, os coqueiros e os índios e tudo mais, né? Quer dizer, a gente ainda vive perto deles, né, sob a influência deles, e a gente acaba se identificando com eles, quando, na verdade, não somos mais eles. Né? Quer dizer, nós temos sobrenomes italianos, por exemplo, sobrenomes italianos, mas não somos mais italianos. Se a gente for para lá, quando a gente abrir a boca, eles vão falar, de onde vocês vêm? Não somos mais eles. Né? Então, nós nem estamos aqui, entra naquela questão do... Eu escrevi um texto sobre isso, não consegui terminar. Nem estamos brasileiros, né? Porque o que é o Brasil ao final, né? A última entrevista do Caetano Veloso. Eu perguntava para ele, o que é o Brasil? Eu falei, não sei. Não sei o que é o Brasil. Ele fala das 3 raças tristes, né? Que vieram para cá 3, uma que já estava aqui, que eram os índios, mas a gente acabou com a festa deles, né? Eles viraram estrangeiros na sua própria terra, certo? Depois vieram os negros da África também, já eram estrangeiros, né? E ficaram tristes porque saíram da África e não podem mais voltar para a África, porque não são mais africanos no sentido, né? Da mesma forma que nós não somos mais europeus. Então, o problema que eu coloco, que é o problema que eu tenho pensado, né? Como que a gente pode se desocidentalizar? Como que a gente pode escapar desse caminho venenoso que a razão ocidental nos coloca? De fato, é uma questão crucial. Você sabe como é que essa cena do Blade Runner original foi parar no filme, na versão não do diretor, né? De eles andando para a floresta? Era uma cena feita para o Iluminado, do Jack Nicholson. E aí, como o Harrison Ford, o diretor se recusou a fazer um outro final e tal, não sei o que, eles puseram essa cena e uma narrativa do Harrison Ford falando, né, e tal, mas que ele também não queria falar, e aí a voz é toda gutural e tal, foi meio imposta aí pelo estúdio. Mas eu acho que você traduz aí a questão da angústia, né, que a gente hoje vive, né? Não é à toa que a gente está, não é só pela pandemia, já vinha antes um processo conhecimento psíquico. Né? Todos nós estamos vivendo isso, né? E que a pandemia, claro, acelerou, né? Acelerou muito. Eu vejo isso nas escolas, eu vejo isso nos processos todos. É algo que, assim, angústia, sabe, vem de angur, né? Vem de apertamento, é um apertamento, um estreitamento. Parece que a gente está num beco sem saída, de ter onde caminhar mais, né? Porque não tem mais futuro. Esse futuro está cada vez mais perto, fica um negócio, né, amarrado. Então, se lá no Freud, lá 1800 e tanto, era a histeria, né, essa coisa da libido muito reprimida e tal, se no século XX era a depressão, era essa coisa um pouco mais da tristeza e tal, agora é a angústia que se traduz nessa ansiedade muito grande, nesse medo do futuro, nesse medo do que possa acontecer. É isso que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa questão. Desculpe interromper, que a ansiedade, até meu filho está tendo crise de ansiedade. Eu li outro dia no jornal, eu li no jornal, veja só, parece que voltamos a 30 anos atrás, 40 anos, não tem mais jornal para ler, né? Então, eu vi outro dia algum jornal na internet, né, que em Recife, uma turma inteira, de repente, ficou em estado de pânico, como você disse, de ansiedade. Ou tiveram um ataque coletivo de ansiedade. Você ouviu falar disso? Quer dizer, isso no nosso tempo, nós nunca tinha ouvido falar de ansiedade. Ninguém tinha ansiedade. Exato.
Exato, são 26 alunos numa sala que passaram mal, tiveram que ser atendidos pelo SAMU, levados para o hospital e tal, e realmente uma crise séria de ansiedade, né? Acho que esses dias agora também aqui no interior de São Paulo, numa cidade aqui, também vários alunos passaram mal e começaram a escarificar, se cortar com a lâmina do apontador. E isso tem acontecido com muita frequência, Aldo, muita frequência. Eu que trabalho em escolas, desenvolvo lá o projeto de escuta sensível em escolas, a gente percebe muito isso, né? Então, é algo que está crescendo, quer dizer, essa angústia está tentando sair, né? Ela tentando, de alguma forma, fazer o indivíduo andar. Mas é esse medo generalizado que está se instalando, né? E que a pandemia agravou. E no retorno da escola isso fica mais sério, né? Porque agora é coletivo. Antes estava cada um na sua casa, lidando com isso de uma forma ou de outra, né? Agora não, quer dizer, isso começa a tomar corpo, né? Porque parte para o coletivo, então começa a ficar mais complicado, né? A Alana tem uma pergunta aí, eu não compreendi muito bem a ideia da inveja e dos 7 pecados capitais. Pois é, mas é progressiva porque ela é uma espécie de revolta, ela é um questionamento aquilo que está acontecendo, aquilo que está dado, né? Então, é um dizer assim, eu não estou inveja, invídeo, né? Não ver, né? Então, eu não reconheço isso aí como algo possível, eu quero ir além, eu quero outra coisa, né? Então, é progressiva, é progressista nesse sentido. A avareza não, a avareza é conservadora, né? Eu tenho, então eu guardo e o resto que se dane, né? Então tem um pouco essa farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Tem uma frase baiana aí nessa coisa. Então é o par dialético. A luxúria não, a luxúria é o regozijar-se com a vida, é o estágio primitivo do ser humano, né? Remete um pouco lá àquela ideia do Rousseau, do homem natural e tal, de que bebe da primeira fonte, transa com a primeira mulher, come do primeiro fruto e se liberta disso tudo logo em seguida e não quer saber de mais nada, né? Claro, talvez a gente nunca tenha vivido isso, o próprio Rousseau reconhece, né? Mas, de alguma forma, é uma ideia, né? É uma sensação de liberdade ao mesmo tempo e de gozo, né? Gozo na sua inteireza, quer dizer, eu me entrego à natureza e vivo a natureza e estou feliz com ela. O que a razão faz é, de alguma forma, condenar a natureza, né? A natureza é vista como algo abominável. E esse retorno à natureza, isso fica claro, eu estudei lá o Ulisses, né? na tese do mestrado, do doutorado, é isso, né? Por que a Circe transforma os homens em animais? Porque é degradante, é colocado. E se são homens poderosos, viram um leão, viram um tigre e tal. Se não são, viram porcos, né? Viram animais que vão chafurdar na lama. Então, isso é visto como algo degradante, né? A razão vê isso como algo degradante. Então, essa é a luxúria. A luxúria é poder se engajar com a vida e viver com a vida em harmonia, dizendo sim para ela e não dizer não, né? Então, não sei se te respondo, é um pouco essa questão. A Alana, ela continua dizendo, principalmente depois da pandemia, crises de ansiedade vêm ficando mais frequentes, com todo mundo, tá? Eu tenho o grupo Gama, que é o grupo de apoio mútuo para a ansiedade, que surgiu na universidade, aí no sul da Bahia, onde eu dou aula, mas que hoje é internacional, até vem gente até de Portugal participar, né? Toda terça-noite, né? Amanhã à noite tem, 19 horas. Me diz aí, diz aí pra gente o link, eu vou anunciar na internet. Eu coloco aqui para vocês. Meu filho pode participar também com 15 anos ou é novo demais? Quem quiser, não é proibido, não. Tranquilo. Eu vou colocar para vocês aqui. Não sei se respondi, Alana, veja aí. Respondeu sim, ficou mais claro, obrigada. Legal. Aqui o Bismarck falou do Ayrton Krenak. O Bismarck me deu finalmente uma ideia. Eu estava pensando aqui que vamos voltar às aulas presenciais em breve, né? Eu falei, o que eu vou ensinar para eles? Né? O que eu vou falar com eles? Aí, dentro desse assunto todo, me lembrei de um texto que eu escrevi sobre Monsenhor Rufo e a vida no campo. Ele já, ele tinha uma espécie de vontade de criar uma escola de filosofia no campo, cara, numa fazenda.
porque ele achava que a vida no campo é mais sadia e mais própria para o filosofar do que a vida no grande centro. E aí eu faço uma comparação exatamente com Ayrton Krenak. Então, obrigado, Bismarck. Aí vamos ler as duas coisas. Vamos ler a diatribe do Mussônio e vamos ler também o texto do Ayrton Krenak. Se não me engano, é... Só um momento. Ideias para adiar o fim do mundo. Ideias para o fim do mundo. Esse ótimo também, A Vida Não É Útil, né? Tem os dois aqui. Coisa maravilhosa isso aqui. Cara, é muito maneiro, muito legal. E eu acho que você falando aí, eu acho que já temos uma ideia para fazer o nosso seminário de ficção científica lá no metade do ano, em algum momento. Aí, porque pode ser a crítica da razão ocidental, alguma coisa em torno disso, né? A crítica da razão, ficção científica e a crítica à razão ocidental. Que tal? Uma coisa assim, um título provisório. Acho ótimo. Maravilha. Vamos lá. Então tá fechado. Eu vou começar a falar com o pessoal lá lá de daí de São Paulo, que lida com esses negócios aí. Vou ver se eu crio um circuito para a gente trabalhar essa ideia e colocar adiante. Vai ficar muito maneiro. Gostei muito. Fantástico. Os alunos adoraram. E temos aqui o Pedro Rodolfo, que é o professor lá da Federal de Amazonas, não é isso? Nossa, e você tá na Amazônia mesmo? Boa noite, professor. Sim, estou aqui em Manaus mesmo, na Amazônia mesmo. Que legal, muito legal. Ele vai falar para a gente na próxima palestra. Obrigado, Leandro. E tudo de bom aí, boa viagem e vamos nos falando. Tudo de bom. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Até mais.